Essa linda mulher cansou de ser usada pelos homens e decide ficar feia para achar o amor verdadeiro. E esse é o filme O Disfarce, de 2006, e eu sou o EF, o elemento feio. Fazer o quê, né? Então vamos pra história. Amanda é uma grande arquiteta que gosta de fazer tudo com alta qualidade, mas como a crise estava chegando, ela precisa se adaptar à realidade. E depois de um longo dia de trabalho, ela liga para seu namorado para marcar um compromisso, porque à noite teria festa na casa da melhor amiga, Fernanda. Mas o que ela não sabe é que ele já estava na casa dela e já estava comemorando. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Amanda começa a dizer que estava com saudades e queria o encontrar mais cedo, para dar uma brincada, e queria fazer coisas diferentes, mas ao mesmo tempo Fernanda estava fazendo coisas raras, então é difícil de competir, e a Amanda fica toda feliz, achando que o dia seria muito bom. Os dois continuam a brincadeira do tatu, onde ele coloca o tá em tu. O problema é que ele esbarra no celular e liga para ela novamente, e ela escuta tudo o que estava acontecendo e começa a ficar assustada. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. O problema é que ele não sabia que ela era vingativa, e nisso ela invade a casa com uma escopeta na mão, e agora ela quer tomar o que perdeu, e o cara ainda tenta justificar, dizendo que só veio trocar o chuveiro. A Amanda é levada para a delegacia e o policial começa a perguntar por que ela fez isso, e ela diz que não estava arrependida e só queria dar um susto, mas dessa forma ela não poderia ser solta, então ela diz que foi apenas um momento de raiva e não aconteceria mais, e o policial finge que acredita. O problema é que depois daquele dia tudo mudaria em sua vida, pois quando ela chega no trabalho, ela vai falar com o chefe, mas ele só fica olhando para ela com maldade, mesmo tendo família, e por ela se meter nesse tipo de escândalo, todos os sócios e clientes souberam e seria melhor ela sair da empresa. Então agora ela perdeu o emprego, mas ganhou um chifre. Como forma de recomeçar, ela decide ir para uma cidade pequena, onde ninguém a conhecia, e como tudo estava ruim, ela vai na igreja para rezar e o padre aparece para saber se ela precisava de algo, mas com a cara dele, acho que ele estava querendo rezar o terço e o quarto com ela. Amanda diz que queria um lugar tranquilo para ficar e tentar esquecer o passado e recomeçar a vida. E o padre diz que veio para aquela cidade há 10 anos e virou padre, e foi uma das melhores coisas que ele fez. E depois ela consegue um apartamento que ficaria disponível por 6 meses, então ela poderia ver se aquela cidade era realmente boa. E galera, agora veremos quando uma pessoa é boa e tem opção de escolha, porque ela abre o classificados e seleciona várias empresas e escolhe em qual vai trabalhar através de um sorteio, mas ela não iria de qualquer jeito e começa a se arrumar de forma diferente porque ela queria ser reconhecida por seu trabalho, e chega toda embarangada para a entrevista, e nesses filmes, para deixar a pessoa feia, eles colocam espinhas e uma roupa feia, e nada que uma limpeza de pele e a Shopee não resolva. Durante a entrevista, Maxi começa a olhar de forma estranha, mas ela começa a mostrar seus projetos e ele vê que ela realmente era muito boa, e ela só estava precisando de um emprego simples e aceitaria qualquer salário. E para parecer uma boa pessoa, ela diz que tinha família e filhos, e nisso Maxi a contrata, e começa a falar sobre seus colegas de trabalho, e um deles se chamava Guilhermo, e ele estava terminando a faculdade de arquitetura, mas era muito dedicado e era o verdadeiro pai de família. E depois tinha a Karen, que era uma mulher muito bonita e ambiciosa, então faria de tudo para crescer o mais rápido possível e ser reconhecida. E com aquela roupa ela vai ser reconhecida, mas não como arquiteta. E por último, Marcelo é o melhor arquiteto da empresa, mas ele era muito mulherengo e aos poucos ela entenderia. E ele é o famoso galã que anda em câmera lenta, olhando para a câmera para fazer efeito enquanto toca ragatanga de fundo. E chegando no seu primeiro dia de trabalho, Marcelo passa para dar um oi, e na sua cabeça ele já começa a julgar por causa da aparência e ao mesmo tempo tenta olhar o lado positivo para ver se dá para tirar algo de bom dali. Mas Amanda percebe o olhar de maldade nele e já fica esperta porque ele vai dar trabalho. Ele é o padrão de homem que ela queria fugir. Na sua primeira reunião, Max quer apresentar um problema que eles tiveram em um projeto que finalizaram, pois os clientes estão tendo interferência no sistema elétrico, mas eles não conseguiram identificar.
e ninguém queria que a Amanda participasse daquele trabalho, mas pelo seu currículo, ela era especialista nesse tipo de trabalho, e logo identifica o problema, mas para ter certeza, ela quer ir no local. Chegando no local, enquanto que ela olha o projeto e começa a verificar os problemas, Marcelo não para de falar como são as mulheres, e o que elas gostavam de fazer às escondidas, e começa a jogar maldade na cabeça do Guilhermo, o pai de família. E depois de verificar a área, Amanda descobre que provavelmente está tendo uma interferência por causa da linha do trem, pois quando sai mais de um trem de uma vez, a eletricidade chega no encanamento de água, mas para isso eles precisavam ir nos túneis de manutenção para verificar pessoalmente, e Marcelo diz para ela ir na frente porque ele não queria sujar os sapatos. Ela começa a passar pelos túneis, mas para passar por uma porta precisa tirar roupa e o enchimento de baranga. E quando os trens começam a passar, eles conseguem medir os sinais, então realmente estava certa. E isso que é arquiteta de verdade. E Marcelo aparece para saber se ela estava bem e ela pede para ele olhar para o lado porque ela precisou tirar roupa para verificar o sistema. E na hora de mandar o relatório, Marcelo fala como se ele tivesse resolvido o problema, sendo que ele só ficou esperando. Dali, Guilhermo quer comemorar, porque não é todo dia que eles conseguem encontrar a solução de algo tão rápido assim. Mas depois de 2 cervejas, ele já começa a cambalear e diz que precisava ir embora. E Marcelo começa a falar mal dele, porque ele gostava de ser pai de família, mas esse sempre foi o sonho da Amanda. Mas por ela se dedicar muito ao trabalho e descobrir que os homens na sua vida sempre faziam alguma besteira, então ela não conseguia nada. Marcelo não quer saber de nada e diz que mulher só serve para fazer a brincadeira da tomada, e nisso ela percebe que ele tem algum trauma e diz que um dia ela vai conhecer uma mulher que vai mudar a vida dele para sempre e ela vai embora. Chegando em casa, ela quer causar e começa a se maquiar de verdade porque ela sabe onde ele gostava de ir na madrugada. E chegando na balada, ela já começa a jogar o charme pra cima dele e o impacto foi tão grande que ele largou a morenaça que estava conversando. O problema é que quando ele vai falar, ela estava conversando com um moreno tatuado com cara de bandido e pra chegar, ele diz que era seu irmão mais novo, Mamá. Isso não é ideia não, ué. E nisso ele consegue tirá-la dali. Os dois começam a conversar e ele percebe que esse é o tipo de mulher que ele gosta. E ela começa a fazer várias coisas provocativas e ele começa a achar que se daria bem. E a convida para ir no apartamento dele. Mas ela diz que a conversa estava boa e poderiam se conhecer melhor. E ela só queria jogar com a libido dele e depois diz que precisava ir embora. Mas o que ele não contava, que o moreno tatuado com cara de bandido apareceria. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. No dia seguinte, ela vai na igreja para se confessar, e o padre não a reconhece por causa das roupas estranhas. E quando chega no trabalho, Marcelo está de olho roxo e ele diz que o outro cara ficou pior. E ele agradece pelo trabalho de ontem, que foi muito bom. E à noite, ele volta na mesma balada para encontrar a morena misteriosa, mas ela não foi. E ele já começa a ficar nervoso, achando que não conseguiria nada, mas ela manda uma mensagem e diz que jantaria na casa dele. E essa é a primeira vez que ele começa a se dedicar por causa de uma mulher. Chegando na casa, ela começa a elogiar, porque a casa era muito grande. E ele começa a jogar seu charme, e os dois começam a flertar na sala, e quando ele começa a ficar animado, ela diz que precisava ir para casa porque acordava cedo para trabalhar. E dessa forma que você faz um homem ficar determinado. Gado demais! E no dia seguinte, Amanda fala como se não soubesse de nada. E esses dias, ele estava agindo de forma estranha e ele começa a abrir o jogo e diz que estava conhecendo uma mulher misteriosa e ele precisava se desdobrar para conseguir algo. Mas estava difícil e Karen só estava escutando de fundo. Um dia ela está voltando para casa e se encontra com Karen, que estava fazendo corrida, e ela começa a perguntar sobre a família dela e as coisas começam a ficar difíceis, porque manter uma mentira não é fácil, mas o padre diz que ajudaria e consegue 2 crianças figurantes de uma creche da igreja, e nisso ela leva para o trabalho para fingir, mas o que ela não sabia é que Marcelo gostava de mequetrefes e começa a olhar diferente para ele. Marcelo marca mais um encontro com a morena misteriosa,
e hoje rolaria brincadeira, mas quando eles vão pra cama, ele consegue durar 1 segundo e depois não querer subir. E ele começa a ficar nervoso porque isso nunca aconteceu com ele, e Helena diz que precisava ir embora, e depois ela vai se confessar com o padre, e ele diz que aquilo estava trazendo muita pressão que ele não estava acostumado. E chegando no trabalho, mais uma vez ele começa a falar que aquela mulher misteriosa estava mexendo com a cabeça dele, e ela diz que tentaria o ajudar e diz que a primeira coisa é saber cozinhar, e vai na casa dele para ensinar a fazer uma comida diferente. Os dois passam um dia juntos cozinhando e conversando. E depois os dois param para conversar, mas ele começa a olhar diferente para ela e coloca a língua na garganta dela. E o clima fica estranho, e só aqui vemos 2 erros. Primeiro, que ela estava fazendo o papel de casada e foi para casa dele. E segundo, que ela está se apaixonando por um cara que deu em cima de uma mulher casada, o que mostra que mesmo que ele esteja mudando, ainda é golpe. Os dias se passam e a empresa está crescendo por causa da Amanda, e agora todos olhavam diferente para ela, e à noite ele consegue marcar mais um encontro, mas agora ele estava disposto a fazer tudo diferente, e se veste de mulher para começar as preliminares, só não entendi o que ele realmente queria. E ela começa a dizer que homens como ele não sabiam o que é amar, mas ele queria mostrar que mudou, e ela quer saber se ele sabia conversar, e coloca para ele falar com a boca muda dela. E quando ele acha que se daria bem, ela o prende na cama e diz que nunca ficaria com um cara igual a ele, que trai com a melhor amiga dela. E nisso a crise começou a bater e ele não entende nada. Ela faz várias maquiagens e começa a zoar com ele e vai embora. E quando chegam pessoas para ajudar, eles começam a tirar várias fotos da situação e sua noite termina com muita humilhação. Mas depois de alguns dias, ela começa a se sentir mal pelo que fez e Karen mostra um jornal e ele estava na capa, amarrado na cama. E agora ele estava tão mal que decidiu sair com a Karen, já que não conseguia nada melhor. Depois de alguns dias, ele vai na casa da Amanda para pedir alguns conselhos, porque a considerava muito e começa a dizer que estava com saudades dela e se antes estava ruim, agora consegue piorar, porque ela percebe que estragou a vida dele e depois de alguns meses ele decide se casar com a Karen, já que não tinha nada melhor. E galera, esse filme tá tudo errado, porque era pra ser uma comédia romântica, mas só está parecendo a vida real. E na hora do casamento, ela entra na frente e diz que o amava e ninguém entende nada, até que ela tira a peruca e ele a reconhece e vê que sua melhor amiga também é a mulher mais bonita que ele já viu. E os anos se passam e eles se casam e agora possuem 3 pequenos mequetrefes e um cachorro. E é dessa forma que as mulheres conseguem se ferrar, porque esse final só acontece em filme. E esse foi o filme O Disfarce. E se curtiu essa resenha, deixa o like e se inscreve, porque sempre teremos algo melhor amanhã. Então só bora! Agora eu vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me. And